Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel e eu quero dar boas-vindas a vocês a esse treinamento de limpeza e descontaminação de superfícies do Laboratório de Patologia Clínica. Esse treinamento ele vem cumprindo a norma da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre a segurança e a qualidade. E o material que foi utilizado como base para a elaboração desse treinamento tem como título Manual de Limpeza e Desinfecção das Superfícies, mais especificamente o capítulo 3 dessa normativa, e foi atualizado pela Anvisa em 2020. Tem como objetivo geral esse treinamento capacitar os colaboradores de limpeza sobre os procedimentos corretos de limpeza e descontaminação das superfícies, bancadas, pias e afins do laboratório. E tem como objetivos específicos entender a importância da limpeza e descontaminação, conhecer os produtos, EPIs e técnicas adequadas, saber agir em situação de impedimento, compreender a importância dos treinamentos contínuos. Todo profissional da limpeza e conservação que estiver escalado no laboratório de patologia clínica tem o dever e o direito de participar desse treinamento antes do início das atividades dele aqui no laboratório. Antes mesmo dele iniciar as tarefas dele aqui, ele precisa passar por esse treinamento para que ele execute as atividades que ele precisa executar com toda a segurança, inclusive depois do início das atividades. Às vezes, a gente participa do treinamento, a dúvida não chega, não vem, mas quando você começa as suas atividades, surge uma dúvida num dia, no outro, e você precisa trabalhar com toda a segurança, tá bom? Sanando as suas dúvidas quando elas surgirem. Aqui, a gente traz alguns conceitos de acordo com a normativa. Descontaminação, limpeza, desinfecção e esterilização. A descontaminação, processo pelo qual agentes de risco são removidos ou eliminados, ou os seus efeitos adversos são neutralizados. São 3 os tipos de descontaminações que a gente pode executar: limpeza, desinfecção e esterilização. A limpeza, remoção de sujeiras visíveis e não visíveis de uma superfície. Você utiliza para a execução da limpeza detergentes neutros. Desinfecção, processo físico-químico que destrói ou inativa a maioria dos micro-organismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos. Exemplo, álcool a 70% e compostos clorados como a clorexidina. Pessoal, só um detalhe: micro-organismos patogênicos são aqueles que têm a capacidade de provocar doença em seres vivos. E, por último, esterilização, processo físico-químico que destrói todas as formas de vida microbiana, ou seja, bactérias nas formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus. Quais são os processos que são executados para se alcançar a esterilização? Processos físicos: radiação, calor seco, calor úmido e processos químicos com utilização de substâncias químicas. A importância da limpeza e descontaminação das superfícies. Por que é importante? Evita infecções hospitalares, protege pacientes, profissionais e visitantes, garante a qualidade dos exames laboratoriais. Quais são os tipos de superfícies no laboratório? Temos bancadas e pias de metal. Elas são resistentes, mas elas podem oxidar, por isso tem que ficar sempre limpa e seca para que não enferruje e acumule sujidades. E também as bancadas e pias de mármore. Elas também são muito resistentes, planas, muito convenientes para a execução de tarefas dentro de laboratório, mas elas são sensíveis a produtos ácidos por causa do calcário que compõe o mármore. Então, o mármore em contato com produtos ácidos, promove-se nele a porosidade e um ambiente, uma superfície que está porosa, está passível de acúmulo de sujeiras, de acúmulo de amostra biológica, e é o que nós devemos sempre evitar. E quais são os produtos e utensílios necessários para a execução da limpeza e descontaminação dessas bancadas? Produtos, geralmente, detergente neutro, descontaminantes à base de álcool a 70% ou hipoclorito de sódio, utensílios, são panos de microfibra, baldes, esponjas não abrasivas e os EPIs, luvas, máscaras, aventais, sapatos fechados. Por que a utilização de detergente neutro, pessoal? Para acrescentar nosso conhecimento. Apesar de serem bem sensíveis, não provocam irritações e nem alergias no profissional que está executando. Eles também são biodegradáveis, toda a composição desse agente é biodegradável, sendo amigo da natureza, mas ele também, apesar de ser simples e bem suave, ele é um excelente desenvolurante, excelente agente para a eliminação da maioria das sujidades que estão presentes nessa bancada. Então, por isso, ele é o primeiro agente de escolha para a execução de limpeza de bancadas. Aqui, a gente quer apresentar também a questão da importância dos equipamentos de proteção individual. A normativa traz como obrigatório o uso de
luvas de borracha, máscara facial, avental impermeável, óculos de proteção, se necessário, sapatos fechados sempre. Por quê, pessoal? Os estudos demonstram que a eficácia durante a pandemia de Covid-19. Esse estudo, publicado em 2020, trouxe o quê? Mostrou que o uso de máscara N95 e luvas diminuiu a taxa de infecção em até 90% em comparação com aqueles que não utilizavam EPIs adequadamente. Nesse segundo, publicado em 2021, ele fala sobre a redução de acidentes e descontaminações em indústrias. Relata o quê? Que o uso de EPIs pode reduzir em até 70% os casos de contaminação e lesões ocupacionais. E, por último, esse estudo mais antigo, mas super pertinente para nós que trabalhamos dentro de ambiente hospitalar ou de atenção à saúde. Impacto na saúde pública. Um estudo publicado nesse Jornal de Medicina destacou que o uso de EPIs em hospitais reduziu a transmissão de infecções hospitalares como o MRSA. O que é isso, pessoal? É uma sigla que traduz Staphylococcus aureus resistente à meticilina. É uma bactéria muito presente em ambiente hospitalar e, inclusive, é presente na pele, mas ele pode mudar um pouquinho a sensibilidade aos antimicrobianos e se torna resistente a um dos principais antimicrobianos que pode combatê-lo e prejudicar a saúde do trabalhador e do paciente. Então, houve a redução em 50% de transmissão quando foi utilizado os equipamentos de proteção individual completos e adequadamente, tá certo? Aqui, a gente traz o passo a passo para a limpeza das bancadas. Preparação. Vestir os EPIs, organizar produtos e utensílios. Tudo que você vai utilizar deve estar separado antes de iniciar a execução da limpeza e descontaminação das bancadas. Limpeza inicial. Remover as sujeiras visíveis com pano úmido e detergente neutro. Depois, descontaminação. Aplicar descontaminante neutro conforme a recomendação do fabricante. Enxágue. Remover resíduos do desinfectante com pano úmido. Secagem. Secar com pano limpo e seco. Aqui para a gente recapitular, pessoal, cuidados específicos por tipo de bancada. Se for de metal, evite produtos corrosivos e a umidade. Se for de mármore, evitar produtos ácidos. Sempre devem ser mantidas limpas e secas essas superfícies. Aqui, a normativa apresenta a sua conduta em caso de impedimento para a execução da limpeza. O que você deve fazer se você chegou no laboratório para limpar e estava numa situação de emergência, toda a equipe dentro do laboratório utilizando a bancada. Você precisa combinar com a equipe um horário para o seu retorno. Caso você não consiga, você precisa fazer o quê? Comunicar imediatamente ao seu supervisor. Por quê? Você não pode deixar para o outro dia o outro colega que vai te substituir para executar, porque pode correr risco daquela bancada ficar contaminada, contaminar profissional, contaminar reações, ok? Então você precisa chamar o seu supervisor para conversar qual é o momento que você pode retornar para executar o seu serviço. O mesmo direito que aquela equipe que está trabalhando dentro do laboratório tem para executar o serviço deles, você também tem que ter o seu, tá certo? Você também não deve improvisar e usar produtos não autorizados. Se você sabe que dentro do laboratório tem bancada de mármore e você chegou só com produtos ácidos para a execução da descontaminação daquela bancada, você não pode improvisar, vou usar hoje, vou usar só dessa vez, não. Você precisa comunicar ao seu supervisor e pedir em conjunto para que seja resolvido essa situação, tá bom? Exemplo prático, se o desinfetante acabar, não substituir por outros produtos sem a devida orientação. Fique atento, pessoal, às suas atribuições. Caso surja uma intercorrência, uma solicitação inadequada ou que não faça parte da sua atribuição, procure o seu supervisor sem demora, tá bom? Aqui a normativa apresenta as funções que não fazem parte da sua responsabilidade como colaborador da limpeza e conservação. São exemplos dessas atividades que não fazem parte da sua atribuição. Manipulação de amostras biológicas, descartes de resíduos químicos perigosos, manutenção de equipamentos laboratoriais, fechamentos das caixas de descartes de pérfuro cortantes. E sobre essa questão do fechamento de caixas de descarte de pérfuro cortante, a sua atribuição vai iniciar só quando ela estiver devidamente fechada, devidamente vedada, para que não corra o risco de algum acidente durante o percurso do seu trabalho. Aqui, essa normativa traz a seguinte orientação: segurança do profissional da limpeza. Ela não é importante apenas para a segurança do paciente, mas para todo o profissional que está envolvido no cuidado do paciente dentro do laboratório, tá bom? E qual a importância? Orienta práticas seguras, protege o colaborador de riscos. Exemplo prático: o uso correto de EPIs evita alergias e intoxicações. E os treinamentos contínuos, pessoal, por que eles são importantes? Atualizações sobre novas normas, reforços de boas práticas, tirar dúvidas, relembrar, conhecer as atualizações.
E qual é a frequência? Conforme a determinação da Anvisa, ela que preconiza qual é o tempo. Geralmente é anual. Mas em casos de é, estado de emergência de saúde, calamidades públicas, epidemias, surtos, aí terá uma nova decisão e a gente precisa acompanhar. Porque tão logo um treinamento está pronto diante de situações de calamidade, de surtos, de epidemias, de pandemias, conforme nós vimos na Covid-19, a gente precisa participar sim desse treinamento fora dessa época que já estava agendada, tá certo? Aqui a gente tem alguns exemplos práticos de alguns cenários que a gente pode vivenciar dentro do laboratório. Por exemplo, você tem um quadro assim: bancada de metal após coleta de sangue. Quais são os passos que você precisa executar? Remover luvas e outros resíduos que estiverem presentes na bancada, limpar com detergente neutro, descontaminar com álcool 70, secar com pano limpo e seco. Aqui, alguns erros mais comuns e como evitá-los: usos de produtos inadequados, falta de EPI ou não seguir o passo a passo. Esses são os erros que são mais frequentes dentro do laboratório. Como nós podemos evitá-los? A solução é seguir o manual à risca, participar de treinamentos com a frequência exigida pela normativa. Concluindo, pessoal, quais são os benefícios da limpeza adequada? Paciente, redução de infecções. Colaborador, segurança do trabalho. E para o hospital, qualidade e credibilidade. Aqui eu trago para vocês as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração desse material. Sinta-se à vontade para se aprofundar nesse assunto, para ver mais, conhecer mais. Por fim, eu quero agradecer vocês por participarem do treinamento e quero disponibilizar a nossa equipe para a retirada de dúvidas, a fim de que vocês trabalhem com a maior segurança que vocês precisam. Até mais. Tchau, tchau.